Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, meu último dia aqui em Teresópolis, amanhã tem Fla-Flu, estaremos lá, né? Mengão aí rumo ao primeiro lugar, novamente, tetracampeonato carioca, Betfair, a gente chegando aqui para trazer notícias do Flamengo para vocês, um clima, né, que eu acho até bom, tá? Um clima de cobrança dentro do Flamengo e a gente vai trazer aqui essa análise sobre isso, né? A gente vem falando dos vazamentos, de X9 e tudo mais, e agora a informação que chega é que o que está incomodando não é nem mais o X9, é uma outra parada. Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, né? Muito importante aí, você que está no Face, seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Olha aí, ó, o dedo de Deus aí, ó. Então, galera, também eu quero lembrar que com o Outsider aí tem o pacote aí para a Copa do Mundo com desconto do Paparazzo, link na descrição do Face e no comentário fixado do YouTube. Você pode garantir presença aí na Copa do Mundo, na final da Libertadores em Guayaquil, já tem como você garantir, acreditando no Mengão. Tudo isso, se não acontece o evento, você tem aí como receber um reembolso com uma pequena taxa ou crédito de viagem. Tem também a decisão da Supercopa. Então procure agora mesmo, né? E não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. O que causou o grande problema aí, que está todo mundo, né, chateado, foi essa foto aqui vazada por torcedores, por sócios torcedores que visitaram o Ninho do Urubu. Assim como essa foto, teve também a imagem, né? Aquela imagem que muita gente ficou chateada, porque o X9 vazou a provável escalação do Flamengo e tudo mais. Pois bem, com o Davi Luiz centralizado, realmente fez sentido aquele quadro, na verdade a prancheta, o quadro do Paulo Souza. E isso incomodou demais internamente, né, o técnico Paulo Souza, primeiramente por serem coisas vazadas de um ambiente privado do Ninho do Urubu. Então, por exemplo, a foto do Rodrigo Caio, os torcedores fizeram no CT, repercutiu porque o joelho dele aparece ali um pouco maior que o outro, diferente e tudo mais, e a imagem dele do joelho sobressaltado acabou sendo um estopim para uma série de teorias aí sobre o processo de recuperação aí da artroscopia que foi realizada, aquela questão dos pontos que inflamaram e tudo mais. Começou tudo isso lá em dezembro, quando ele fez a artroscopia, e não foi muito bem o processo de cicatrização. E a posição do Flamengo é de que tudo está dentro da normalidade, tá? Não é de hoje que o joelho do Rodrigo Caio apresenta aparência destacada. Desde os tempos da base, lá do São Paulo, segundo também o GE, né? As intervenções médicas deixaram marcas que ficaram agora mais evidentes com a perda de massa muscular no processo de recuperação da cirurgia. Então o Flamengo está garantindo, né, que o tratamento está ocorrendo dentro dos prazos previstos e com atualizações constantes nas redes sociais do clube. Ele mesmo postou um vídeo ontem, né, onde ele falava que vai começar a postar diariamente, que está se recuperando e tudo mais. A gente torce demais pela recuperação do Rodrigo Caio. Mas o que aconteceu aí com esses dois vazamentos, né, que pela matéria do Globo Esporte não foi necessariamente X9, foi sócio torcedor que estava no Ninho. A última semana o vazamento também da foto de uma prancheta do Paulo Souza e tudo mais. O treinador ficou incomodado e teve debate interno sobre a presença de pessoas estranhas no centro de treinamento. Mas eu tenho a solução, é simples, solução inclusive que vários sócios torcedores e torcedores comentaram nos grupos de WhatsApp. Contraturno. Sócio torcedor só pode ir lá após ver que não tem nada para ser vazado e no contraturno dos treinos. Mas já foi assim que aconteceu e aí deu mole na questão da prancheta? Não, tranquilo. Mas e o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio estava lá porque ele faz tratamento tanto no turno quanto no contraturno. Então você não libera a entrada de sócios torcedores no horário que tem
qualquer jogador ali tratando. Tem que ser sempre quando não tem ninguém. É simples de resolver. Evita esse tipo de situação. Aí mais do que essa situação toda que teve a superexposição, momentos aí que ficam restritos ao ambiente de trabalho, o departamento de futebol levou as ocorrências ao departamento de marketing e novas regras serão impostas para que as visitas sigam acontecendo. É isso aí, não tem como você continuar com um bom ambiente se não tiver. E essas cobranças, eu falo, são boas justamente para evitar que isso aconteça de novo, né? Então a gente sabe que vazamentos sempre aconteceram, algumas vezes com X9, outras vezes da forma que foi agora, né? Eles falando aí sobre o Globo Esporte, falando sobre isso, e a gente sabe que realmente incomoda internamente, e a gente sempre bateu nisso, sempre reclamou dessa questão de vazamentos. Eu queria falar com vocês sobre as torcidas organizadas do Flamengo. Eu venho sempre batendo nessa tecla. Eu falo dos meus amigos que eu tenho na torcida jovem do Flamengo, que eu tenho na raça rubro-negra também. Sempre mando um abraço para a galera lá, para o Tabajara, o pessoal todo lá da Jovem, que está sempre com a gente aí. Grande amigo aí, o Vigarinho, o pessoal lá também, o Isaac lá da raça rubro-negra, está sempre também fazendo um trabalho legal. Cara, mas eu queria falar sobre isso. As organizadas publicaram aí cartas, né, avisando que não estarão no Fla-Flu. É muito triste isso, você ver um Fla-Flu sem as organizadas por perto. Eu já canso de falar isso e falo diariamente. O Ministério Público tem que punir CPF. Essa vergonha tem que acabar, essa pouca vergonha tem que acabar, tem que punir CPF, não é punir a torcida não pode responder por todos, tem que punir CPF. A torcida organizada, ela na verdade, ela protege a população de bem, ela protege os idosos, as mulheres, as crianças. Eu já vi várias vezes, sem a sua organizada, se o outro time tem as organizadas, você fica desguarnecido. É um absurdo isso. Então olha só, olha a gravidade do que está causando isso tudo, essa questão de punição às organizadas. Olha a nota da torcida jovem do Flamengo. O Grêmio Recreativo Cultural Torcida Jovem do Flamengo vem, através de sua diretoria, comunicar que, em cumprimento à punição que está em vigor, não se fará presente no jogo e se concentrará fora da cidade do Rio de Janeiro. O fato da concentração ser distante se dá para nos precavermos da irresponsabilidade das autoridades de segurança representadas pelo BEP e também pelo Ministério Público e a FERJ. Gente, é um absurdo o que vocês fazem. A FERJ marca um jogo como esse, com 6,2 quilômetros de distância entre os estádios, envolvendo 4 torcidas, que eu já falei que o estádio é do Botafogo. O jogo é contra o Fluminense e tem partida do Vasco. São 4 rivais, assim, com possibilidade de confronto. Estas instituições que deveriam zelar pela segurança dos torcedores parecem trabalhar para que ocorra justamente o contrário. A FERJ, que parece viver em uma bolha que a impede de enxergar a realidade, marca 2 jogos envolvendo 3 torcidas rivais em estádios separados por pouco mais de 6 quilômetros na mesma data e horário bem próximo, fazendo com que seja inevitável que as mesmas se encontrem no trajeto para os estádios e até mesmo que tenham de passar no entorno dos estádios. Parece que querem que tenha briga. Parece que querem que tenha briga para continuar punindo. Já o BEP e o MP olham tudo de braços cruzados, esperando só acontecer algum confronto para usar a caneta aí, com punições. Essa mesma caneta poderia ser usada para impedir que esses jogos fossem realizados nestas condições. Esperamos que em tempo alguém tome uma atitude e impeça, né, que esses jogos sejam realizados nessas condições. Não vão fazer nada, eles estão lavando suas mãos. Esse é o tipo de governante que tem no Brasil. Esse é o tipo de autoridade que temos no Brasil. Isso é uma vergonha, porra. Comunicado aí da raça rubro-negra, eles vêm a público comunicar que não estará presente no jogo entre Flamengo e Fluminense, também, né, que será realizado no estádio do Engenhão. Eles avisando aí que não estarão presentes, tá? Então as 2 torcidas aí comunicando, né, e botaram assim um até breve, ó.
Não é brincadeira não. Não é brincadeira não, tá? Surreal isso. Estádio aí sem as torcidas organizadas do Flamengo por causa de punição das autoridades, e eles fazem essa vergonha. Aí eles acham que 360 policiais a mais para garantir a segurança que vão resolver. PM, notícia do Jornal Extra, PM desloca mais de 360 policiais para garantir a segurança em jogos de Flamengo, Fluminense e Vasco neste domingo, que aí eles estão, entre eles uma linha de trem que será utilizada por rubro-negros, tricolores e cruz-maltinos, causa preocupação por conta de brigas e confusões. O Extra entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que informou inicialmente mais de 2.300 policiais que estariam mobilizados, né? Posteriormente informou que este número tem a ver com a Operação Verão. Para os jogos serão mais de 360 policiais. Porra, brincadeira. Então, falam inicialmente 2.300 policiais, aí depois, não, isso é a Operação Verão, por causa de praia e tudo mais, arrastão. Na verdade, para resolver esse jogo são 360. A gente está falando aí de milhares de torcedores para 360 policiais. Essas são as nossas autoridades, gente, onde não estão preocupados com o idoso, com a criança, né, com seu filho, com a sua esposa, não estão preocupados com a segurança do cidadão. Em nota, eles afirmam que fará um significativo reforço no domingo, quando serão realizados 2 jogos pelo estadual, com grande apelo do público, ambos na zona norte da capital. Não tinha que ter os 2 jogos no mesmo dia, não tinha que ter, não adianta botar efetivo a mais, não tinha, a vergonha é essa. Não autorizam a torcida de ir para o estádio, mas autorizam uma palhaçada dessa. Onde Flamengo e Fluminense se enfrentam, serão 280 policiais militares deslocados, né? Já conselheiro Galvão, 80 homens. Cara, não resolve, meu amigo. Não resolve. Isso é uma vergonha. Surreal. A gente vai falar aqui sobre mercado da bola, trazer tudo aqui para vocês. A gente teve aí, né, o Everton Cebolinha se movimentando nos bastidores e tentando convencer o Benfica para uma liberação. Não tem nada, eu costumo dizer para vocês, não tem nada a ver com o Flamengo, tá? Tem nada a ver com o Flamengo. O Flamengo não vai, também tem isso, né? Os dirigentes não vão assumir que conversam com o jogador, conversa com o Bertolucci, conversa com quem cerca o jogador, né? Mas não vai assediar o jogador antes de primeiro conversar com o Benfica, né? E aí a gente sabe da dificuldade para sacramentar o negócio aí, mas o desejo aí do Cebolinha de vir para o Flamengo, né, segundo a gente tem lido aí no GE, o desejo dele pode ser muito importante. E a gente teve o GE confirmando a nossa informação que a gente vem trazendo sobre a questão da divisão do percentual. O Caê Mota fez uma matéria aí junto com o Eric Faria, né? Grandes amigos aí, que o Braz e o Spindle estão contrapondo com uma sociedade para que o clube siga lutando. Eu vou explicar para vocês a sociedade, lucrando com o jogador no futuro, e usam compras de Gerson e Thiago Maia como exemplos, tá? E aí tem força para isso, porque o Flamengo tem exemplos para mostrar. Então, sugerindo aquela divisão, o Flamengo fica, o Flamengo consegue de repente um empréstimo remunerado do Cebolinha e coloca lá metas para opção ou obrigação de compra, comprando depois por 12 milhões, 13 milhões de euros, né? O Bruno Andrade fala que é 13, o Júlio Miguel Neto fala que são 12 milhões, mas o Flamengo compra e aí fica ainda com 80% e o Benfica ficaria ainda com 20% para a negociação futura, ou um pouco mais. Essa seria a sociedade, é o que o Flamengo tem feito nos seus negócios, esse tipo de divisão de direitos, né? E aí a gente teve uma matéria do Bola VIP aqui, que fala o seguinte: Paulo Souza diz sim, Fla tem acordo com reforço, né, através dos empresários, nível A, é o Cebolinha, e diretoria sinaliza pagar 9,1 milhões de reais pelo empréstimo.
Flamengo aí, ó, olha só, passar para vocês que então a torcida do Flamengo está ansiosa com a chegada dos dirigentes do departamento de futebol na Europa. Os cartolas foram buscar os últimos reforços da temporada. A ideia é clara, fechar com 3 reforços, que a gente trouxe para vocês isso aqui, né? Volante, atacante, zagueiro. Paulo Souza espera aí então o Flamengo se reforçando. E aí eles falam que a reportagem do Bola VIP apurou que já existe um acordo, né, do Everton Cebolinha eles falam com o Flamengo, mas na verdade é com os empresários, o desejo de voltar para o Brasil, e os empresários apresentaram para ele as ideias do Flamengo e obviamente também para o Benfica já foi apresentado. O jogador, que primeiramente não queria voltar para o Brasil, já teria sido convencido, né, de vir para o Flamengo, e os representantes agora tentam convencer o Benfica de aceitar o negócio. O Flamengo quer pagar até 1,5 milhão de euros, 9,1 milhões de reais na cotação atual, e colocar um preço fixado para a compra de 13 milhões de euros, 80 milhões de reais mais ou menos, tá? 79,3. Os valores pelo empréstimo seriam abatidos, tá? Ou seja, o Flamengo paga esses 1,5 milhão de reais, de euros, 9,1 milhões de reais. Isso é abatido depois desses quase 80 milhões que o Flamengo quiser comprar, né, ou for obrigado a comprar, com metas. O negócio, apesar de complexo, é tido aí como excelente para todas as partes, principalmente o atacante que quer disputar a Copa do Mundo no final do ano, tá? Ele não tá bem lá, não tá jogando bem. Aí, não vinha muito bem, né? Não vinha muito bem. Ele fez nos últimos 2 jogos, ele fez 2 gols. O Benfica que não vem bem, na verdade, mas agora, nesses últimos 2 jogos, ele que não estava com vida fácil por lá, nos últimos 2 jogos, ele começou a ganhar espaço, como eu falei para vocês, fez gols, mas ainda assim, não é o melhor dos mundos continuar no Benfica, né? Eles, por sua vez, aí, segundo o Bola VIP, topam o empréstimo, mas querem colocar uma cláusula de obrigação de compra em 15 milhões de euros, tá? 91,5 milhões de reais na cotação atual. Valor aí bem alto, eles querem 15 milhões de euros e aceitam emprestar monetizado. O Flamengo abate, depois disso o Flamengo teria que dar mais 13,5 milhões de euros depois, né? É muita grana, a gente sabe que isso aí é um valor aí absurdo, mas o Flamengo tem 140 milhões para fazer de contratações e ainda vendeu o Michael. Então, o Flamengo tem aí, vamos dizer, com a venda do Michael, o Flamengo conseguiu respirar. Então, o Flamengo tem condição de trazer o Cebolinha e trazer mais 2 contratações. Tem gap para isso, tem como fazer isso, né? O Vitinho explicou sobre a questão das assistências, né? O grande garçom do campeonato. Ele falou: em toda a minha formação sempre joguei como meio atacante. Isso ele falou na Flá TV, acompanhe na íntegra lá no Flá TV. Isso possibilita que eu esteja sempre muito perto da área, com a movimentação e parceria dos companheiros, posso fazer uma tabela, tocar e ir para o fundo. Sempre tive essas oportunidades por estar próximo ao gol. Tenho a virtude do chute, mas como estive muito bloqueado para as finalizações, trabalhei para aperfeiçoar e encontrar meus companheiros nessas situações. Venho trabalhando para que meu jogo evolua mais e tenha mais alternativas, né? O nosso garçom Vitinho aí, né? Explicando como que ele se tornou esse garçom aí maravilhoso. E ele também citou as qualidades do Paulo Souza, né? Ele falou o seguinte: ele fala que foi uma pré-temporada muito importante para nós entendermos o método de jogo do Mister. Acho que a gente conseguiu assimilar. Agora, com o passar do jogo, vamos conseguir pôr mais em prática e trabalhar melhor, com uma performance melhor. Isso ele falou na coletiva, né? E ele falou também do Paulo, ele falou após o jogo, no caso, antes da coletiva do Mister. O Paulo é sempre muito solícito, muito aberto para nos dar feedbacks negativos ou positivos, para que a gente esteja melhorando. Tenho certeza que nós conseguimos aprender um pouco nesse jogo contra o Boa Vista, pôr em prática e ter um resultado positivo. Essas declarações dele foram após a partida, a outra foi na Flá TV. Ele então explicando, né, como é que ele se tornou esse garçom fantástico e, claro, elogiando aí o técnico Paulo Souza. A gente
Tem uma entrevista aqui do jornal Lance. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Uma foi a entrevista do jornal Lance, do Gabigol da torcida, que ele reclamou, né, ele fez uma reclamação com relação ao jogador que ele é o sósia, o Gabigol. Aí o Gabigol da torcida, que o pessoal chama de Gabigordo, ele comentou, né, o relacionamento dele com o Gabigol. Eu não posso dizer que eu conheci, nem que eu conheço, falou ao jornal Lance, tá, gente? Porque eu tive a oportunidade de tirar duas fotos com ele, uma em Brasília e outra na Bola de Prata, em São Paulo. Foi a oportunidade que tive de fã, então não posso dizer que conheço. Também sei que ele não curte muito. Já disse várias vezes, inclusive em reportagem em mídia nacional, disse que a minha lata é pior que a dele. Fico triste porque eu queria muito que ele abraçasse. Imagina ele fazer um gol no Maracanã e viesse comemorar com o Gabigordo, né, com o Gabigol. Teve uma vez que ele veio correndo na minha direção, achei que ele ia comemorar comigo, mas ele só pegou a placa e saiu. Seria muito maneiro se ele fizesse isso. Ele não tem a obrigação de gostar, mas seria muito maneiro se ele desse uma moral, né? Nem todos, ele falando que nem todos abraçam. Hoje recebi as fotos do Andréas, o sósia foi no Ninho do Urubu. Andréas deu a camisa para ele, tirou foto também. Lá no jogo contra o Boa Vista, quando ele saiu, parou o carro para agradecer o carinho e falou para o sósia ir ao Ninho, que ele daria uma camisa. O sósia Ferrugem já abraçou o cantor, sósia do Ferrugem, né? Que chamou ele para o palco também, pontuando aí o Gabigol da torcida, que hoje joga no Nova Cidade Série B do Rio de Janeiro, né? Então ele reclamando aí que gostaria, né, que ele desse uma moral, que o Gabigol desse uma moral aí pros sósias, né, cara? A gente sabe, cara, acho que o pessoal fica triste, né? Eles querem aí que, né, ter uma oportunidade aí de ter um carinho maior aí por parte dos jogadores que eles copiam, né? Que eles fazem essa imagem de sósia. A gente teve o Nenê. Agora eu vou falar, essa notícia eu achei interessante, porque eu vi muita gente criticando o Nenê, falando, quem disse que a gente quer você por aqui? E ninguém viu o teor da declaração do Nenê, né? Jogador do Vasco, ídolo lá no Vasco, ele falando que não jogaria no Flamengo. Olha só a declaração dele, aí eu vou pontuar um negócio muito importante. Ele falando lá no canal Fanático Vascaíno, ele fala o seguinte: depois que eu vim para o Vasco, não tem como, a rivalidade é muito grande, não tem cabimento, ia ser muito ruim pela identificação que eu tenho pela torcida do Vasco. Não diria traição, mas seria uma coisa muito ruim. Você quer ganhar do maior rival, né? Falou ele aí na entrevista. E ele diz o seguinte: é minha profissão, né, sobre ter mudado de Fluminense para o Vasco, mas no caso o Vasco e Flamengo é outra parada. O Fluminense não é a mesma coisa com a rivalidade. Eu acabei indo de outro clube do São Paulo. Gente, seguinte, o que eu queria comentar dessa declaração dele é que ele está certíssimo. É tudo que eu desejo dos jogadores do Flamengo, que não façam esse caminho de sair do Flamengo para jogar no Vasco. É tudo que a gente espera que tenha no futebol, amor à camisa. Então seria hipocrisia eu criticar o Nenê e dizer, a gente também não quer você aqui. Beleza, a gente pode não querer ele aqui. Mas a partir do momento que ele mostra um pouco de amor à camisa, de entender rivalidade, ele deixou claro, não tem rivalidade. Olha só, ele esculachou, na verdade. Não existe rivalidade Fluminense, Botafogo e Vasco. A rivalidade é com o Flamengo, de todos eles é com o Flamengo. O que ele falou foi certo, a rivalidade de todos eles é com o Flamengo. E ele deixando claro que quando há rivalidade ele prefere não fazer isso. É o que a gente espera, na verdade, gente, de todos os jogadores que tenham amor à camisa. Eu gostaria muito que todos que atuam no Flamengo, em momento algum, fossem atuar nos nossos rivais, né? Embora estejam passando por dificuldades, Série B, cai, volta, cai de novo, não deixaram de ser aqueles rivais há muito tempo, mas existe, né, historicamente a rivalidade. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, na sua página pessoal, né, o nosso vídeo. Também aqui no YouTube, convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tamo junto, até mais tarde. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!